Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Hoje é dia 30 de abril de 2023, domingo. E nós vamos trazer a palavra do pós-tradução do culto Glória de Sião Internacional. Aleluia, Deus é muito, muito bom. Eu quero começar com uma palavra do Tim Sheets, ele está no YouTube da Oasis Church, com o título What is this phenomenon? O que é esse fenômeno? A palavra foi filmada no dia 23/4, então está bem recente essa semana ainda. Ele trouxe uma palavra a respeito da era do rei que está de pé. E que nós estamos para receber, ou estamos no tempo de receber essa unção do rei que está de pé. Leia Atos 7:56, Apocalipse 5, em que as visões mostram o Cordeiro de pé. Não só assentado ao lado do Pai, à direita, à destra do Pai, mas de pé nesse trono, à direita do Pai, mas de pé. Algo acontece quando o rei se levanta. Nós estamos na era em que o rei se levantou. E eu não sei exatamente o que significa isso, mas vamos buscar entender e vamos entrar neste tempo em que, se nós estamos assentados com Cristo Jesus em regiões celestiais, e se o rei agora se levantou, nós estamos de pé com eles, nós nos levantamos com ele em regiões celestiais. Isso me lembra aqueles 144 mil que seguem ao Cordeiro por todo lugar aonde ele vai. O Cordeiro não está mais sentado, está de pé e indo, né? Então, sabemos que há textos que são escatológicos, mas que na nossa realidade Deus está trazendo uma ordem, um comando para nós, e nós precisamos estar atentos porque nós estamos entrando, vivendo e nos movendo no tempo de Deus. Aliás, eu gravei um vídeo que subiu essa semana, na sexta-feira subiu, explicando o que é isso, o que é esse tempo de Deus e como se entra nesse tempo de Deus. Não sei se eu tive êxito em explicar, mas acho que vale a pena conferir. O nosso rei foi coroado, e este rei está derramando uma unção sobre o seu corpo. O que o Tim Sheets estava falando é que conforme o rei Jesus foi recebendo as unções e foi recebendo a adoração, o óleo, o azeite era derramado primeiro sobre a sua cabeça, mas depois vai descendo sobre o seu corpo. E quem é o seu corpo? Eu e você. E então nós começamos a receber, na analogia que Deus mostrou para ele, era como se os primeiros santos estivessem aqui em cima e nós já estivéssemos lá nos últimos dias. Então é como se a unção estivesse agora chegando sobre nós, multiplicada, já tendo passado com mais adoração de mais santos ao longo das eras. É como se essa unção ela fosse se multiplicando. Começou com aquela unção antes da sua morte, a unção de Maria, e aí veio vindo, e agora nós estamos recebendo uma porção redobrada, multiplicada dessa unção. Quando a gente fala que a igreja dos últimos dias, ela é um reflexo da igreja dos primeiros dias, e que haverá sinais, milagres e maravilhas nos nossos dias, a gente está dizendo meio que isso, que Deus ele vai trazer uma unção tão peculiar sobre a igreja dos últimos dias, e é como se ele estivesse usando todos os avivamentos das eras anteriores para que ela venha a culminar num grande avivamento como nunca houve antes. Sabe que nos últimos dias a gente vê terremotos como nunca houve antes, saraivada como nunca houve antes, coisas que nunca houveram antes, tribulação como nunca houve antes. Também essa colheita será como nunca houve antes, e o avivamento que levará essa colheita também é como nunca se viu antes. Então nós precisamos estar como vasos prontos para receber essa porção que Deus deu, e Deus, agora nesse último momento, da palavra do Robert, a imagem que o Senhor me mostrou foi que ao atravessarmos Iar, nós estamos tendo vasos novos preparados para receber uma porção nova, uma porção sobrenatural do poder do Espírito Santo. Então deixa Deus nesse momento de Iar, nesse momento de transição, te preparar para receber essa nova porção que Ele quer derramar em Pentecostes, em nome de Jesus. Amém? O Senhor, Ele está nos dando mais azeite para que nós possamos colocar em nossas lâmpadas. Ele está nos dando
Ele está nos dando uma unção para reinar, para governar, para fazer as suas obras. Veja como essa palavra vai juntar com a palavra que nós ouvimos hoje. Deus está falando a mesma coisa com o seu corpo. Há um novo Pentecoste que será derramado sobre nós. Jesus se levanta para receber os mártires. Olha, tudo que nós ministramos ontem a respeito da igreja vencedora, ser uma igreja que será perseguida e será martirizada. Jesus se levanta para tomar o rolo da mão do Pai. Nós estamos chegando nesse momento, amados. Quanta emoção, quanto temor e tremor diante do momento em que nós vivemos. Entrar no tempo de Deus, o tempo que está descrito na palavra, o que está no futuro, mas a gente está entrando nesse futuro, pouco a pouco o reino, a glória está descendo e nós estamos entrando na história descrita na revelação de Jesus Cristo no Apocalipse. Os melhores dias da igreja ainda estão por vir. Escreve isso aí. Os melhores dias da história da igreja não estão no passado, mas estão aqui, agora, no nosso presente e no nosso futuro. Aleluia. No nosso curso do iHop dessa semana, nós estudamos Malaquias 3. E uma coisa que surgiu no meio das nossas conversas no grupo de estudos foi que nós precisamos sair do nosso velho momento de termos as nossas necessidades satisfeitas imediatamente. Sabe aquela coisa da geração micro-ondas? Tipo isso. Nós precisamos sair disso, de fazer o que eu quero fazer na hora que eu quero fazer. É isso ou a vida eterna que Deus nos deu no Filho de Deus? Nós não somos mais de nós mesmos. Nós agora estamos dentro de outro. Estamos dentro de um tabernáculo vivo que é Jesus. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. A igreja madura precisa entender isso. O crente maduro precisa entender isso. Ele não pertence mais a si mesmo para fazer tudo o que ele quer quando ele quer. Ele pertence a outro, agora ele tem outro cabeça. E nós vamos nos submeter a esse cabeça, deixar que ele nos guie, que ele nos molde, que ele nos mova para que nós avancemos no seu reino, na sua vontade, na sua glória. E para isso, nós precisamos deixar o fogo refinador, o sabão do lavandeiro, a prensa das azeitonas, o lagar das uvas e a eira do trigo serem ativos em nós. Deixa Deus te levar para o lagar. Deixa Ele te posicionar na eira. Deixa Ele te colocar na prensa das azeitonas. Se você quer azeite, você quer vinho novo, você quer pão, você quer uma nova colheita, deixe Deus te posicionar. Vai demandar que nós sejamos trilhados, prensados, pisoteados no lagar para que esse novo aroma venha a brotar de nós, esse novo azeite, essa nova unção. É tempo de nós sairmos do espírito da pobreza e entrarmos no espírito da satisfação e do contentamento e da gratidão. Como é isso? O espírito da pobreza vem com a teologia da prosperidade. São coisas diferentes, sabe? A satisfação e a provisão que Deus tem para nós nesse tempo é diferente do que se prega na teologia da prosperidade. Precisamos buscar um segredo aí. Deus quer a prosperidade não pela prosperidade em si, pelo meu bem-estar em si. Deus não se opõe ao seu bem-estar, ok? Nós estamos falando de coisas muito mais profundas. É uma prosperidade para o reino, para fomentar a grande colheita. A gente precisa ter um entendimento melhor disso. E essa gratidão e esse contentamento com o pouco para que Ele nos coloque sobre o muito. Entrando na palavra da libertação do sábado ou da quinta, da quinta-feira eu acho que foi, não foi quarta não, essa vez foi quinta, que o Chuck trouxe. De forma muito rápida e abreviada, ele disse assim, que um portal de liberdade está sendo aberto para que nós possamos avançar, nos movimentarmos para continuarmos avançando. De novo. Deus está abrindo um portal de liberdade para que nós possamos continuar nos movimentando para avançar e continuar avançando.
Receba essa palavra em nome de Jesus. Diga, Senhor, eu aceito e entro nesse portal da liberdade. Agora, isso vai demandar libertação. Para nós sermos libertos, nós precisamos reconhecer que temos coisas para sermos libertos. Você não recebe, sim, é tempo de libertação e pensa só na libertação dos outros. Não serve para nada isso. Serve para os outros serem libertos se você continuar no mesmo lugar que está. Então, é dizer, eu reconheço que eu preciso de libertação. Deus, o Senhor, é o libertador mais genial, mais bondoso, mais glorioso, mais eficaz que existe. Eu preciso confiar em Ti, de que o Senhor vai me libertar. E ceda a sua vontade a Ele, renda-se a Ele, submeta-se a Ele para receber essa libertação em nome de Jesus. Pare de dar o tiro no pé, de impedir a própria libertação por não reconhecer, pelo orgulho, pela soberba. Não é mais tempo disso, igreja. E dentro dessa palavra de quinta-feira, ele trouxe a importância do Shabat, desse descanso. Então, não seja religioso, ok? Nós vivemos num mundo em que nós precisamos dos porteiros trabalhando todos os dias, precisamos de enfermeiros e médicos trabalhando todos os dias, precisamos de tudo quanto é serviço todos os dias. Então, talvez nem todos possam tirar o Shabat, o sábado, mas dentro do seu ciclo semanal de trabalho de 7 dias, tire um dia a cada 7. Para ter este tempo de descanso para sua mente, para sua alma, para o seu corpo. Isso não é só prazer e entretenimento, é tempo que você vai passar com o Senhor, é comunhão com o Senhor, é tempo de você remontar e remontar o tempo do jardim em que Deus descansou e providenciou o descanso no jardim. A gente precisa voltar para o padrão do jardim. E o Chuck resumiu essa palavrinha dele agora no culto. Eu aponto para lá porque é lá que eu traduzo, faço a tradução do culto, naquele canto de lá. Ele falou assim, se o Shabat foi bom para Deus, é bom para você, ponto. Simples assim. Se Deus decidiu que é bom para ele, é bom para mim, não vou discutir com Deus, certo? E então, só para completar um pouquinho da palavra que ele trouxe, ele falou assim, é como se você, no Shabat, é como se você chegasse numa encruzilhada. Cheguei num cruzamento, certo? Eu paro, olho para lá, vejo o que foi, vejo o que vai ser, vejo as possibilidades, ouço Deus e sigo. Essa paradinha é o Shabat. Não atravessa direto. Vai que vem um caminhão, né? Então, fica a dica. Deixa o tempo te atropelar. Deixa Deus te realinhar para a próxima semana. E o que ele quer realinhar nesse mês de Iyar tem tudo a ver com o que nós ouvimos agora, é o desejo, o nosso desejo carnal. Deus nos deu desejos, faz parte da nossa composição, do nosso eu, do nosso ser. Mas esse desejo que Deus colocou dentro de nós, ele foi maculado, ele foi desalinhado na queda. Gostei dessa palavra. Foi desalinhado na queda. E como é que a gente funciona hoje, então? Nós temos um desejo por nós mesmos, o nosso desejo é pela nossa saciedade, pela nossa satisfação, pela minha alegria, o que eu quero, o que eu gosto, minha vontade. E aí nós temos nossas próprias ideias e nós temos, às vezes, ele falou algo muito importante que me fez pensar muito a respeito dos meus desejos. Porque, às vezes, a gente faz os nossos desejos ter a voz de Deus. A gente ouve, mas não é Deus, são os meus desejos. Eu acho que os meus desejos é Deus que está falando e não é, são os meus desejos. E a gente precisa colocar isso diante do Senhor e falar, Deus, taca fogo. Se for o Senhor, não vai queimar. Se for, Ele vai queimar. E precisa ter ousadia e coragem, porque quando a gente descobre que o que a gente está pensando não é Deus falando, a gente meio que vai entrar em parafuso, vai pirar a batatinha, vai ter que entrar em reforma. Fecha e entra em reforma. Deixa Deus reformar para Ele trazer à luz o problema, reformar, consertar, jogar fora, queimar e fazer novo. Seja lá como for. E quando a gente entra nessa vibe de os nossos desejos parecerem com a voz de Deus, a gente começa a operar por meio dos sentimentos. Eu sinto,
não é errado, é que a gente fala, eu sinto, mas você entendeu? Há uma diferença. A gente muitas vezes ouve Deus e fala, eu sinto que Deus está falando. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de sentimentos mesmo, de emoções que são que nos dominam, que nos controlam, que governam sobre nós. E isso é ao contrário da fé. Então, agora deixa eu entrar na reforma que Deus quer fazer. Deus quer realinhar os nossos desejos. Entra no alinhamento de Deus. Ele quer que o nosso eu seja alinhado com Deus. Então, os meus desejos sejam alinhados com Deus, que eu esteja no prumo de Deus. A vontade é de Deus. Eu quero ter os desejos dele, porque ele é o desejado das nações. Ele é o meu desejado, eu quero ter o desejo dele. Eu quero começar a pensar como ele pensa. Eu quero viver como ele vive. Eu quero entender como ele entende. Eu quero ter a perspectiva dele. E aí a gente vai entrar numa guerra pessoal. Meus sentimentos, minhas emoções, minha vontade, fé. A fé que crê no que ele disse, ainda que eu não sinta, ou que eu sinta diferente. E aí entra uma palavra de mente ser transformada, a necessidade da nossa mente ser transformada. Sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Romanos 12. Deixa eu citar direito para não falar bobagem. Vamos, funcione, está tão velhinho que às vezes ele não quer funcionar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós temos uma coisa que é racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, do racional, que é transformado por Deus. Não é o racional desse mundo, não é a sabedoria do mundo, é a sabedoria de Deus. São os pensamentos que são mais altos, a sabedoria que é mais alta, a inteligência que é mais alta, o discernimento que é mais alto, que não é só o meu, que já está maculado, que está desalinhado. Precisa trazer o alinhamento do discernimento, o alinhamento da sabedoria, o alinhamento da mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu estou operando na minha vontade, nos meus desejos, no meu discernimento, na minha sabedoria. Coloque à prova, deixa Deus queimar, bota no altar o negócio. Deus quer trazer um avivamento para que nós pensemos como Deus. Nós precisamos no Shabat, então, descansar a nossa mente, tirar a nossa mente do padrão que ela tem andado. Isso é trazer o descanso para ela. Lembra que uma parte da palavra Shabat é pare. Mente, pare. Para de mexer. Para as engenhoquinhas, para. Tá tudo meio penco, né? As engenhoquinhas estão tá pulando tá meio torto aqui, tá quase saindo do prumo, né? Imagina o negócio do relógio não tá mais retinho, tá tudo, né? Deixa o relojoeiro abrir, deixa ele realinhar e reaprumar e consertar, aí deixa ele fechar e aí deixa funcionar como ele quer, como é o desígnio dele. Descanse a sua mente do seu padrão atual. Deixa Deus renovar. Renovar a sua razão, o seu racional, o seu raciocínio, os seus pensamentos, o seu entendimento, sua percepção. Porque quer queiramos, quer não, o homem carnal, ele continua sempre militando contra Deus, ele está sempre em inimizade contra Deus, ele sempre quer contrariar Deus. E quando a gente não para perceber, lembra que ontem a gente conversou sobre isso, sobre estarmos antenados constantemente, 100% dos momentos, é o dia inteiro, todo dia, cada minuto do dia, você estar antenado com Jesus. É como se ele estivesse do seu lado o dia inteiro. Porque quando a gente para um pouquinho de estar com ele, a gente esquece um pouquinho de Deus e entra no nosso normal, a gente começa a... O que puxa nós para baixo? A gravidade nos puxa para baixo, o carnal nos puxa, nos atrai. Então, se a gente não está muito centrado nas dimensões do espírito, a gente não está muito centrado nele, sem querer, é natural, a gravidade ela sempre te puxa para baixo, o carnal sempre te atrai. E nós temos essa propensidade, porque ainda estamos aqui, não somos mais daqui, mas ainda estamos aqui.
Ainda somos grandemente, fortemente atraídos pela gravidade. Quando a gente tiver o nosso corpo glorificado, a gravidade não vai fazer muita diferença. Mas nós ainda estamos aqui, e eu estou falando de coisas de dimensões do espírito, vocês entenderam, né? Então, entramos com essa reforma de desígnios, desejos, pensamentos e etc., o tratamento da alma. Nesse tempo de travessia, nós estamos na contagem do Homer. A gente está mais ou menos no meio do caminho entre a Páscoa e a redenção, entre a saída do Egito, atravessamos o Mar Vermelho, estamos caminhando no deserto até chegar no Sinai. Uma hora a gente chega lá, mas enquanto a gente não chega, Deus está trabalhando no meio dessa transição. O que é que Ele está trabalhando no meio dessa transição? Precisava de um marcador aqui, né, Márcia? Usa sua caneta. Porque agora eu vou pular para a mensagem do Robert, mas eu vou voltar ali. Nesse tempo, nós vamos passar pelas águas de Mara, vamos passar por Elim, vamos passar por Refidim. Páscoa, Pentecostes, mês de Iar é o mês do Vav, o mês da letrinha de conexão, de ligação. Nós estamos saindo do momento de libertação e escravidão, nós estamos saindo do momento de redenção e nós estamos indo rumo ao momento de poder, de palavra, de Torá, em Pentecostes, de Espírito Santo. Mas entre um e outro, nós estamos passando por um treinamento em que nós estamos aprendendo a discernir os tempos, tribo de Issacar, e estamos passando por provas em que nos ensinarão a deixar o passado para trás, ao mesmo tempo vai mostrar o que está dentro de nós e vai nos mostrar o que Deus quer nos dar de novo, nos equipando para o futuro. Então, eles passam por Mara, um oásis maravilhoso, eles já estão reclamando porque não tem, vai acabar a água, aí eles chegam num lugar lindo, maravilhoso, experimentam das águas e elas são amargas. E aí o povo vai fazer o quê? Esqueceu das 10 pragas, esqueceu da travessia do mar, pelo amor de Deus. Nos primeiros 3 dias já começou a reclamar. Como é que está o nosso... Né? O que a gente faz primeiro? Sai chutando tudo? Vou desafiar você nessa semana. Quando você chutar o pé na parede, na porta, na cadeira, não xinga. Agradece, que não quebrou. A gente precisa aprender a enxergar o que Deus está enxergando. No meio das provas. Escuta, você não arranca a cabeça de gigante todo dia. Você também come, você também dorme, você também agradece. O momento da guerra é o momento da guerra, o momento do dia a dia é o momento do dia a dia. Nesse momento do dia a dia, a gente xinga muito o diabo e agradece pouco a Deus. Faz uma reforma nessa sua mentalidade, vamos fazer uma reforma na nossa mentalidade, para de chutar de volta e agradece a Deus que não quebrou. Muitas vezes Deus nos traz livramentos, mas a gente está meio arrebentado no meio. E a gente continua brigando com o diabo e esquece de agradecer a Deus que deu o livramento. A gente não consegue enxergar o livramento. Então, vou te dar um exemplo. Quando uma criança está... Outro dia eu vi um videozinho de uma criança pendurada na China. Ela estava na sacada, ela conseguiu... de um prédio. Imagina uma sacada de um prédio, vamos dizer aqui, no 14º andar. A criança é um bebezinho, bebê engatinhando, bebê que não anda. Bebê mesmo. Ele chegou ali, eu não sei, tinha anjo segurando, porque não tem força um bebê, se bem que eles travam a mãozinha, né, não solta nem por decreto. Ele passou a cabeça pela grade. Eu não sei o que ele fez, depois que ele passou o ombro, ele segurou e ele passou o resto do corpo. E ele ficou pendurado, segurando a mãozinha, brincando assim, tipo, vou pegar de volta. E a pessoa que estava cuidando, não sei se foi ao banheiro, era uma senhora, que apareceu só no fim do vídeo. Mas um vizinho ouviu a comoção na rua, das pessoas gritando por causa do bebê. O vizinho deu uma de MacGyver não, de Tom Cruise, de Missão Impossível, e ele desceu da varanda dele até a varanda onde estava essa criança. E segurou a criança e chamou alguém de dentro da casa. E eu quero que você imagine o que aconteceu com esse bebê, em termos do jeito que ele teve que voltar para dentro da casa. Alguma coisa machucou ali. Não foi um processo legal e agradável. Eu vi uma outra vez uma outra criança que saiu por uma janela de
de um banheiro ou de uma cozinha. Ela subiu no balcão e saiu, e saía e voltava, e saía e voltava. Só uma criancinha ali, ó, que legal, eu tô brincando. Ela saía da casa e num prédio, era um precipício. E a criança foi e voltou. Quando a pessoa de dentro de casa enxergou a criança do outro lado da janela, ela foi, ela agarrou, eu acho que ela arrancou o ombro da criança no processo. Tudo isso para dizer, você podia ter morrido, você podia ter quebrado, você podia ter desmaiado, você podia ter perdido tudo. Podia ter, mas Deus interveio na sua situação e você saiu ainda com o dedão roxo ou com o carro amassado. Mas Deus trouxe um livramento que você não está tendo a perspectiva, a visão do que teria sido se ele não tivesse te ajudado. É aquele quadrinho que a gente vê do menininho recebendo uma pedrada, olhando para Jesus e falando: pô, meu, por que você não me protegeu? E Jesus está assim, atrás dele tem um monte de pedra. E só escapou uma. E Jesus pergunta, tá tudo bem? Escapou uma. A gente precisa deixar Deus mudar a nossa perspectiva, para que a gente mude a nossa mentalidade e mude a nossa resposta. Eu não posso esquecer do que Deus fez quando eu chegar no meio de uma prova e ficar reclamando e criticando. Precisa deixar Deus mover e reformar esse espírito de crítica constante que nós temos. É o ghostbusterismo animal. Chegaram em Mara e reclamaram, e Deus falou, não, eu sou o Deus que pode curar as águas, eu também sou o Deus que pode curar você. Diga, eu quero ser curado por Deus, eu quero ser liberto por Deus. Aí eles chegaram na próxima prova, que foi em Elim. Em Elim eles tinham 12 fontes de águas e de 70 palmeiras. Ali era o momento para eles receberem o refrigério e o momento para eles terem uma resposta diferente do que eles tiveram lá em Mara. Lá em Mara, rapidamente eles murmuraram. Em Elim, eles rapidamente agradeceram? Não passaram nessa prova também. A gente está fazendo o quê com os dias de alegria, de glória e de descanso? O dia que você conseguiu pagar todas as contas, agradeça a Deus, agradeça. Quando as coisas vão bem, agradeça. Quando as coisas vão mal, você vai agradecer também. Nós precisamos ser pessoas que estão sempre louvando, sempre adorando, sempre agradecendo, apesar das dificuldades. É assim que a gente vence o nosso inimigo. Ele quer te tirar do prumo e você não vai dar essa satisfação para ele. Próximo teste, chegaram em Refidim, e ali, o que aconteceu em Refidim mesmo? Quem se lembra? O que aconteceu em Refidim? O que aconteceu em Refidim? Não me lembro mais, não anotei aqui. Água da pedra, isso mesmo. Água da rocha. Você também não anotou, né, cabra? Vocês acham que eu tenho que lembrar de tudo sozinha? Misericórdia. Só a graça desses ajudante cabra. Preciso de ajudante ovelha. A água saiu da rocha. Eles chegaram lá e antes eles ainda viram águas. Em Mara eles ainda viram águas e aí depois murmuraram porque as águas não davam para beber. Mas eles enxergavam um potencial ali. Ok, Deus pode fazer alguma coisa com essas águas. Essa foi a comparação que o Robert fez. Eles chegam em Refidim e Refidim não tem nada, só pedra. Pedra, areia, mais pedra, uns matinhos lá que só cabra come. E aí Deus falou para Moisés, fere a rocha, e saiu a água da rocha. Eles não passaram em mais um teste, porque eles não lembraram de todas as glórias, todos os sinais, milagres e maravilhas que Deus havia feito, para ter um espírito de gratidão e de intercessão. Senhor, a gente está aqui, o Senhor já fez antes, nós confiamos que o Senhor pode fazer agora. Tipo isso. Quando a gente chega num impasse, é isso que significa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Lembrar o que ele fez, lembrar o que ele falou e confiar cegamente. Sim, gente, confiança cega é necessário. Vamos continuar, porque Deus falou muito sobre isso, né, em todas as coisas que eu tenho para falar para vocês aqui. Então, Deus, nesse momento, nesse tempo de travessia, Ele está nos ensinando os segredos do reino por meio de revelar os segredos da aliança. Então, Ele revela os seus nomes de aliança. Eu sou Jeová Jireh, o Deus que vai te prover e suprir suas necessidades. Eu sou Jeová Rafá, o Deus que te cura. Eu sou Jeová Roi, o teu pastor. Então, corresponda comigo desta maneira. Se eu sou o Deus que cura, venha para mim receber a cura. Venha a mim, confie. Se eu sou o teu pastor, venha, confie, eu vou cuidar de você. Se eu sou o Deus da provisão, venha e confie em mim. Peça, espere e agradeça. E confie.
Então, Jesus nesse tempo de transição, lembre-se, Jesus morreu na Páscoa e o Espírito Santo foi enviado no Espírito Santo, e no Novo Testamento eles passaram por esse tempo de travessia, como nós estamos passando agora, da redenção ao poder do Espírito Santo derramado em Pentecostes. E nesses 40 dias que Jesus caminhou com ele, depois da sua ressurreição, ele ensinou para os discípulos os segredos do reino. Ele foi ensinando tudo que estava escrito na palavra a respeito dele, nos salmos, nos profetas, na palavra, na lei, na Torá, nos escritos, nas profecias, tudo que havia, ele foi ensinando. Foram 40 dias de intenso ensino. E o que o Robert trouxe de resumo para nós é que os discípulos, eles foram de ser seguidores discípulos a transformaram-se em apóstolos. Eles foram dos seguidores aos enviados a fazer discípulos e comissioná-los. Então, ele trouxe 3 pontos importantes desse momento de transformação. 3 coisas, 3 ordens que Jesus deu para eles. Primeiro, eu estou enviando vocês, ide, e vocês vão fazer o ide para outros. Então, vocês vão ir fazer discípulos de todas as nações, vão ir pregar o evangelho e vão transformar esses discípulos que vocês vão fazer em ministros como vocês, que também vão pregar o ide, também vão ir. Então, aqueles que vão, formam aqueles que vão. E se nós somos aqueles que vamos, nós vamos formar aqueles que vão. É um ciclo que se repete, isso é a multiplicação dos ministros. Segundo, ele disse que nós precisamos ser equipados para ministrar como Jesus ministrou. Ou seja, ide pregai, curai os enfermos, libertar os cativos, purificar os leprosos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, inclui aí um texto que ele não incluiu, mas que está lá em Isaías 60, 61, que Jesus leu quando ele estava na sinagoga. Ele leu só o primeiro. Aí o fim é o que nós estamos vivendo nos últimos dias, é apregoar o ano aceitável do Senhor, é não o ano da salvação, tanto quanto o ano do juízo. É a segunda vinda de Cristo. Olha só como tudo está se conectando. E então, ide, equipar e equipar como ministério quíntuplo. Essa é a nossa estratégia. Deixa Deus mostrar para você, se você é pastor, mestre, evangelista, apóstolo ou profeta. Vamos fazer direito. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E exercite o teu dom, aquele teu chamado, aquele teu propósito em Deus, e multiplique discípulos, faça discípulos, e envie esses discípulos, em nome de Jesus. Amém? Somos um grande exército. Deus quer levantar um grande exército nesses últimos dias, com esse grande avivamento, para o quê? Para uma grande colheita. Ao que vou voltar para uma palavra do Shabat, ou uma palavra do Shabat. É da onde essa palavra? Não lembro mais. É do Shabat. É do Shabat. É do Shabat. É do Shabat. Às vezes, quando você está atravessando, Deus fala que você atravessou. E a gente faz atos proféticos e dança, como nós fizemos na Páscoa, eles lá depois fizeram um túnel de fogo e todo mundo atravessou. Nós aqui fizemos a nossa travessia, declaramos que estávamos atravessando. E aí o que acontece no dia seguinte? Esqueci da travessia, não estou vendo nada diferente, minha casa continua igual, meu trabalho continua igual, minha rotina continua igual, meu dia a dia continua igual, não estou sentindo nada. Nada mudou. Não, a realidade não é baseada nos seus sentimentos, no que você vê. É baseada na sua fé, no que Deus disse. Na verdade, é baseada no que Deus disse, mas para você entrar no que Deus disse, você tem que crer. Fé. Então, tudo parece estar igual. Eu atravessei mesmo? Essa é uma batalha que vai acontecer nas nossas mentes. E Deus diz: você sabe que atravessou porque eu disse que você atravessou. Ponto. Mas eu não estou sentindo, não estou vendo. Eu disse. Se eu disse, então é. Ponto. Creia. Creia. Lembre-se do que Deus disse. Lembre-se do que Deus fez. Volte para Gilgal. Volta lá em Gilgal, reavalia, lembra, agradece, declara, avança para o próximo. Creia nas promessas que Deus te deu. Aí Deus falou assim, assim como foi pisada a terra, Deus falou para Josué, todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu estou te dando. E aí a pessoa falou assim,
como é que é isso, Deus, na nossa realidade, dessa nossa travessia, já que a gente não está mudando de cidade? Deus falou assim, você vai pegar os decretos, as palavras que eu dei, as promessas que eu dei, e ao decretar as palavras é um passo. Cada passo é um decreto. Quando você traz a memória, você libera, é como se você estivesse dando um passo nessa travessia, nessa trajetória de Páscoa para Pentecostes, para o novo que Deus tem. Então, todo lugar que você, cada palavra que sair da sua boca, posicione-se nela pela fé, as promessas, continue e espere Deus mover. Se você passar por Mara, senta lá, adora a Deus e espera ele se mover. Se você chegar em Refidim, senta lá, espera, adora, tenha a expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa, porque ele já fez antes. Mas não seja movido pelos seus sentimentos, pensamentos, emoções, pela sua visão, pelo seu racional mundano. Seja movido pelo que Deus falou, pela sua fé. E Deus fala, você ouve, registra, não viu nada, não sentiu nada, obedeça. Abraão não tinha como saber o que ia acontecer na frente. Ele ouviu e obedeceu. Deus não fala conosco só por meio da voz audível. Não espere só a voz audível. Tem um corpo de Cristo ao seu redor, com profetas, com apóstolos, ministros que estão trazendo a direção. Se você não acreditou em nenhuma delas, por que está gastando tempo ouvindo? Agora, se você acreditou, se naquele momento aquilo te desceu assim, tipo, isso é Deus falando comigo, então escreve e para de esperar sentimentos. Para de esperar ser o outro, receber como o outro, sentir como o outro, ter a visão como o outro. Seja você com Deus. É o seu relacionamento com Deus que você precisa tratar, não é o dos outros. Avance. Se você falhou na última estação, olha, você não vai retroceder, você não vai ficar parado, você não vai esmorecer, você não vai mimimi, você não vai morrer de autocomiseração. Você vai reconhecer, eu falhei, perdão, Senhor, porque eu fiz isso, eu recebo teu perdão em nome de Jesus. Bola para frente. Por quê? Porque você está no meio de um corpo. Deus não está cortando o dedinho lá porque falhou e largou ele lá. Deus não está te cortando fora. Você pode se cortar fora, mas Deus não. Deus não quer te cortar fora. Se você simplesmente agarrar no... Você clama, socorro, gente, fiquei para trás. Deus manda um rapidão lá que vem te buscar e te levar junto. Você não precisa ficar para trás e ficar atrasado. Não, junte-se, é rapidinho. Se arrependeu, falhou, perdeu aquela onda, paciência. Junta com o corpo aqui e segue para pegar a próxima. Não tem segredo, não tem mimimi. Deus não é que nem a gente, é diferente. Ele quer todo mundo andando nesse passo agora. A gente está entrando no tempo de Deus. O X da questão é que nesse tempo, queridos, se você ficar para trás, o portal fecha. E aí, você não vai conseguir mais alcançar a turma, entendeu? Eu acabei de ver isso agora. Ninguém falou isso, tá? Eu acabei de ver o portal fechando. Não porque ele está fechando agora, ele não está fechando agora. Mas Deus está nos mostrando que entrar no tempo de Deus é tão sério porque o portal fecha. E agora, nos últimos dias, nós precisamos acelerar. Nós precisamos manter o passo com Ele. Por causa dos portais dos últimos dias. É tudo diferente agora, gente. Tudo é diferente. A gente precisa manter o passo com o Senhor. Então, se você falhou na estação passada, responda ao Senhor, corresponda com Ele, arrepende-te, confessa teus pecados, deixa Ele limpar e continua andando, avance, nós não estamos sozinhos, nós estamos junto com o povo de Deus, junto com o corpo de Cristo, ninguém vai ficar para trás, a não ser que queira ficar para trás. Aí você, problema seu com o Senhor. A gente está lançando laço, está lançando até isca para ver se vem, né? Corre lá, empurra. E tem gente que não quer de jeito nenhum, resiste, vai chegar uma hora que Deus vai falar, deixa, não quer vir, não vem. Vamos focar naqueles que querem. É o tal das pérolas aos porcos que Deus falou na semana passada. Deus pode fazer transformações, mas a gente tem que querer. Ele não vai violar o nosso livre-arbítrio, povo. Deixa eu falar para você, de novo, Deus não vai violar o teu livre-arbítrio. Se você quer ficar para trás, você vai ficar para trás. Se você não quer crer, você vai ficar para trás. Isso é problema seu, você vai responder diante do Senhor. A gente não quer, ninguém quer que alguém fique para trás. Ninguém quer alguém
para trás. A gente quer que todos venham. Ontem a gente orou sobre isso, né? Haverá uma grande apostasia, um grande avivamento, uma grande colheita. Que a grande apostasia seja a menor das três. Nós queremos que todos possam despertar